Bom, pessoal, vamos retomar aqui. A gente acabou de ver os deveres relacionados aos diretores do estabelecimento de ensino. Vamos ver agora os deveres relacionados aos pais, tá? Bom, sempre existiu, de uma forma razoavelmente segura, de que os pais tinham como obrigação a matrícula de crianças a partir dos 4 anos de idade. Até falei isso para vocês no começo da aula. Por quê? A Constituição traz o ensino a partir dos 4 anos como sendo gratuito e obrigatório. Tá? Vamos encarar essa palavra obrigatório. Ela acaba dando um pouco de margem à interpretação. Mas no começo, os municípios contestavam os pedidos de vaga em creche com essa palavra. Já que está dizendo que é obrigatório a partir dos 4 anos, então creche que é antes disso, não há uma obrigatoriedade no fornecimento. Por conta disso, não há uma exigibilidade. Não seria um direito subjetivo. O problema é que, como eu já mostrei para vocês, tanto na Constituição como na Lei de Diretrizes e Bases está expresso que é um direito subjetivo à creche. Então, para tentar compatibilizar esses dispositivos, o que ficou assentado, o STF inclusive, é que essa obrigatoriedade, que é destinada aos casos a partir de 4 anos, não faz com que o Estado não seja, o poder público não seja obrigado a fornecer a vaga em creche. De uma certa forma foi interpretado, até de forma tranquila, que esse obrigatório está destinado aos pais, não ao poder público. O poder público é obrigado a fornecer sempre. Lembra que eu falei para vocês sobre a Declaração Universal dos Direitos da Criança? Que aquilo não é um documento propriamente da doutrina da proteção integral, porque aquilo não prevê sanção? E se não tem sanção, você não tem como exigir, se não tem como exigir, não é direito. Não é isso? Bom, se está previsto na Constituição, em uma porrada de leis, que o ensino básico, independentemente da idade, ele é direito, então ele é possível de ser demandado em juízo. Pronto, acabou. É a eficácia das normas constitucionais, não existe outra opção. Então, essa obrigatoriedade nunca poderia ser visto como em relação ao poder público, na medida em que excluiria de 0 a 4. Essa obrigatoriedade deveria ser vista em relação aos pais. Os pais têm a obrigação de matricular a criança a partir dos 4 anos de idade. Beleza. O que começa a pegar é o recurso extraordinário número 888815. Nesse julgamento, nesse recurso extraordinário, o STF teve a oportunidade de analisar a questão do homeschooling, ou o ensino domiciliar. O que vem a ser esse homeschooling? Seria a possibilidade dos pais escolherem dar a educação para suas crianças dentro de meios que não são as vias formais de acesso ao ensino. Então, ao invés de eu matricular o meu filho numa escola, onde ele vai ter os professores ali do estado, ou mesmo da rede particular, que vão ensinar as matérias ali, eu, como pai, quero ser esse professor. Ou eu, como pai, quero contratar pessoas que venham aqui e que ensinem o meu filho essas matérias. Ou então eu quero matricular o meu filho em lugares em que eu acredito que sejam apropriados, mas que não tenham nada a ver com o ensino formal. Então eu quero que ele aprenda matemática, eu vou botar ele lá no Kumon. Eu quero que ele aprenda inglês, eu vou botar ele lá no FISC. Quero que ele aprenda, sei lá, e vai montando a grade de acordo com os estabelecimentos que ele quer. Esse tipo de procedimento, até o julgamento desse recurso extraordinário, sempre foi tido como impossível de ser concretizado no Brasil, por conta da obrigatoriedade do ensino formal. Mas, no julgamento desse recurso extraordinário, o STF sinalizou de que é possível sim o tal do ensino domiciliar, o tal do homeschooling. Bom, deixa eu contar um pouco a história desse recurso extraordinário. Esse recurso extraordinário chegou porque um pai queria exatamente isso.
não ser obrigado a colocar seu filho no ensino formal e ter oportunidade de que ele estudasse em casa. Os argumentos que foram utilizados foram argumentos interessantes bom, eu até coloquei aqui. Não, isso daqui é da decisão. Mas são argumentos interessantes, como a questão da pluralidade, do ensino de cátedra, da liberdade de expressão, de que não se estaria esquivando de passar, né, os conteúdos básicos tidos pela Lei de Diretrizes e Bases, mas que se queria, por conta de uma responsabilidade parental, que os pais passassem conforme o seu olhar, conforme os seus pensamentos, e numa perspectiva de evitar questões ideológicas. Esse é o cenário que foi construído para justificar o porquê que o homeschooling seria possível. E o que foi colocado do outro lado era justamente que esse obrigatório era destinado aos pais, que o ensino formal ele era constitucionalmente previsto e por conta disso haveria um óbice logo de pronto. O STF, por sua vez, entendeu que é constitucional sim o homeschooling, ainda que ele não possa ser operacionalizado neste momento. Porque, segundo o STF, essa palavra obrigatoriedade seria destinado ao ensino. Os pais têm a obrigação de, a partir dos 4 anos, que a criança tenha um ensino, mas não necessariamente que seja nas instituições formais. E que, para que isso possa ser disciplinado e, por conta disso, ser aplicado, era ainda necessária a criação de lei. Não existe essa lei até hoje. Então abriu-se, a partir desse julgamento, discussão no Congresso para a criação de uma lei que discipline o homeschooling, ou, acaso essa lei não venha, seria até possível a impetração de um mandado de injunção para que o poder público supra essa lacuna. Então, a gente, com a situação do homeschooling, abre uma margem, abre um grande leque de discussões a respeito da conveniência ou inconveniência desse tipo de procedimento. Formalmente, conforme o STF, é constitucional. Então isso já é um ponto que a gente tem que aceitar nos nossos estudos. A questão é saber se politicamente isso é interessante. O que vocês acham sobre isso? À primeira vista, quem aqui acha que essa modalidade ela é positiva? Quem acha que é negativa? Por que vocês que não levantaram a mão, não levantaram a mão? Porque você acha que é positiva ou negativa? Acho que é positiva. Positiva. Tem mais alguém que acha que é positivo? Eu acho. Positivo homeschooling. Ah, legal, vocês não tinham levantado a mão antes. Levantou? Não tinha visto. Então levanta a mão que acha que é positiva. Ah, temos aí uns 4, né? Sala de 20 aqui, 4. Legal, muito bem. Bom, tem pontos positivos e negativos. Normalmente espera-se que se apresente só os pontos negativos. Mas eu gosto de mostrar também que existem pontos positivos e que, por conta disso, a gente pode pegar desse limão e fazer uma limonada, se for o caso, tá? Bom, vamos lá. Por que isso daqui pode ser negativo? Bom, quando a gente viu ali o histórico da evolução das leis, das etapas, e também considerando um pouquinho o que eu falei aqui da evolução das creches, o ensino formal, ele surge da forma que surge como uma forma de controle. Então era importante que o poder público fornecesse um determinado molde de ensino para todo mundo, porque uma vez que todo mundo partisse do mesmo mínimo, eles estariam já qualificados minimamente para determinados procedimentos. E ao mesmo tempo, inseridos naquela escola, eles estariam submetidos a uma disciplina, a um molde de subjetividades que também tornariam as pessoas mais dóceis. É a questão, de novo, de eu estar falando aqui durante um bom tempo e vocês ficam em silêncio. Né? Quando a gente está no café e a gente está debatendo, é um atropelando o outro.
Por quê? Porque ali a gente está de igual para igual. Quando a gente está aqui, vocês me veem como alguém que é o grande detentor do saber, ainda que eventualmente eu seja um babaca, né? Eu já tive aula em cursinho com professor de determinadas matérias e falei, mano, esse cara é um babaca, mas a gente não interrompe ele, porque a gente é educado a não falar nada. A gente é educado a no máximo ficar resmungando, fazer uma pergunta, enfim, né? Então também a forma como a gente é adestrado nas escolas é interessante para o poder público. Então, quando vem aí esse ensino formal do jeito que vem, ele vem com uma finalidade de adestramento das pessoas e de passar conhecimentos mínimos. Bom, vocês já perceberam que chega em determinado momento da escola que aparentemente vocês começam a aprender apenas umas coisas que não servem para muita coisa? Sei lá. História, por exemplo, parece que até o terceiro colegial tudo é interessante, tudo importante. Biologia eu também tenho essa impressão. Matemática, parece que depois da sétima série as matérias começam a ficar muito técnicas, muito específicas para quem vai trabalhar com a área do que para outra coisa. Quem aqui já usou seno e cosseno na vida de vocês? Progressão geométrica. Progressão geométrica. Achar o X na reta, no gráfico. Ou ter que marcar gráficos. Ou ter que calcular a área do tronco da pirâmide. Ou ter que fazer matriz. Gente, são tantas matérias que a gente tem, principalmente a partir do primeiro colegial, do primeiro ano do ensino médio, né? Que a gente não vai usar para nada em matemática. Física, talvez existiriam outras formas mais bonitas de ensinar matéria. Física é muito legal, né? Entender como que as coisas funcionam, a luz, os movimentos, é muito importante. Mas por que a gente tem que se prender tanto nos cálculos? Se você não vai ser alguém que vai elaborar os cálculos propriamente. Enfim, tem alguns temas que parece que eles são mais passados pra gente para ocupar o nosso tempo, evitar que a gente tenha tempo com algumas coisas que sejam de fato construtivas para uma cidadania, do que efetivamente para te trazer um conhecimento que vai te trazer alguém melhor. Parece, nesse momento, que a questão de fornecimento de conhecimento básico, ela está fora de cogitação, porque ninguém vai ficar usando seno e cosseno por aí, né, durante o seu dia a dia. Eu estou falando em qualquer profissão que não seja exclusivamente matemática. E que passa a vigiar aí, então, apenas a questão da disciplina, de continuar te colocando uma cadeira sobre o exame de provas, de notas e por aí vai. Como eu falei, tem algumas matérias que parece que vale a pena, biologia, história, geografia, tudo isso parece interessante, mas algumas não. Então, e eu já vou trazendo os pontos positivos e negativos do homeschooling aí no meio. O homeschooling, ele viria como uma estratégia de fuga dessa caixinha, né? Quando você tem a possibilidade de não ser necessariamente vinculado ao ensino formal, você rompe essa barreira de disciplina, de esquadrinhamento, de subordinação, de ter que gastar tempo com matérias sabidamente inúteis, sendo que você poderia estar destinando o seu tempo para coisas muito mais importantes para a sua vida do que passar tempo estudando seno e cosseno. E aí eu vou trazer para vocês duas posições diametralmente opostas que defendem o homeschooling. De um lado, você tem setores super conservadores da sociedade que defendem principalmente numa perspectiva criacionista, de quererem ensinar para a criança nada relacionado a evolucionismo darwiniano, mas que toda a origem da sociedade deriva da vontade divina. Terraplanistas, que querem ignorar questões relacionadas à física e ensinar esse tipo de questão. Pessoas que têm pensamentos extremamente liberais na economia, ou que são realmente chapados, né, no mundo das ideias, como por exemplo Olavo de Carvalho, que acham que tudo que você passa para o aluno é doutrinação marxista e que por conta disso você não pode ficar numa escola que tem história do jeito que tem. Ou então que acham um absurdo quando você fala questões relacionadas à educação sexual, porque isso seria ideologia de gênero.
Nem se sabe o que é ideologia de gênero, mas tudo é ideologia de gênero. Então você quer colocar sua criança dentro do seu teto porque você vai blindá-la de todas essas questões. Esse é o extremo mais conservador. Do outro lado, você tem um extremo mais revolucionário. A forma de educação das crianças em assentamentos do Movimento Sem Terra, do MST, é basicamente o homeschooling. O que eles fazem? Eles não querem colocar as crianças deles no ensino formal, justamente por conta de toda essa papagaiada que eu falei para vocês aí de disciplina e de perder tempo com matérias inúteis. E a molecada, aprendendo ali nos assentamentos, aprende desde cedo aquilo que vai ser importante para a vida deles, a realidade deles. Então vai aprender conceitos mínimos de matemática, de biologia, provavelmente vai, mas vai aprender muito mais questões relacionadas à agricultura, né, bom, aí já não sei dizer muito bem o que é, mas coisas ligadas à realidade deles voltados para a destinação final. Então talvez uma leitura social e econômica mais voltada para a luta de classes, mais voltada para o fortalecimento daquele grupo em relação aos grupos hegemônicos, em especial aos donos, aos latifundiários que estão aí, né, nesse impasse junto com o MST. Como eu já falei para vocês, questões relacionadas ao movimento agrário, relacionadas à agricultura familiar. Então, questões que são muito mais práticas, próprias daquela realidade, do que aprender inglês, espanhol, e seno e cosseno e o sexo dos anjos. Então, você tem duas posições diametralmente opostas que defendem o homeschooling, né? Assim como também defender o porte de arma, por exemplo, né? Você tem os super conservadores, também tem os revolucionários, né? Como já dizia Marighella, não se faz revolução sem um fura na mão. Então, do mesmo lado que você tem o revolucionário, que quer a arma para poder, né, derrubar o governo, você tem aquele que quer derrubar a sua propriedade privada. E aí a gente tem no meio do caminho os seres humanos reais, que estão ali, né, sofrendo no dia a dia. Como vocês acham que ficaria numa situação em que não existe ensino formal, pessoas de extrema miserabilidade, que não têm condições de proporcionar o estudo em casa porque os pais trabalham, ou porque um é falecido, ou porque um deles está preso, ou qualquer outro problema que a gente sabe no dia a dia das nossas populações mais carentes. Em que a gente sabe que eles não têm condições financeiras de contratar ninguém, em que a gente sabe que eles não vão ter também onde colocar essas crianças. Nessas circunstâncias, a escola, além de vir como um direito de assistência social do pai trabalhador, vem como talvez a única forma de ascensão social que essa pessoa vai ter direito. A gente vive numa sociedade relativamente estratificada, aqui no nosso capitalismo, mas ela está longe de ser a sociedade estratificada feudalista. Aqui a gente pode ter uma mobilidade de estratos. É uma mobilidade de estratos que não traz ganhos sociais, porque alguém que sobe, mas alguém desce, né? Para alguém ser CEO de uma empresa, alguém não vai ser. Então, você acaba girando as moscas no final das contas. Mas para você ter uma ascensão social, é possível. E a forma mais eficaz de ascensão social hoje em dia é justamente com o estudo. Então, se você pega essas pessoas mais miseráveis que nós temos e você tira a possibilidade do ensino formal, não resta mais nada para esse povo senão a miséria extrema. Isso também é algo que tem que ser considerado. Então, se o homeschooling vem aí para ser uma realidade, de outro lado você tem que ter o poder público mantendo aí um ensino formal. Não pode ser uma forma de desculpa do poder público de não dar conta da demanda que chega para eles e jogar para um buraco agora, uma nova gaveta chamada homeschooling. Não, se vira, você pode fazer isso em casa, né? Não se pode utilizar essa abertura para se justificar um descumprimento no fornecimento de educação formal. Isso é importante a gente ficar de olho. Eu vejo com bons olhos a possibilidade do homeschooling, mas numa realidade que não é a realidade nossa, uma realidade que não é a brasileira. Imagina se você pudesse, ao invés de colocar nessa instituição de ensino burocrata, que você tem que estudar um monte de coisa que aí não serve pra porcaria nenhuma, e ainda te trata aí como um militar, você pudesse ter várias
unidades diferentes de ensino em que você iria montando a grade da pessoa. Então você tem ali um curso específico de História do Brasil, um curso específico de História Mundial, um curso específico de Gênero, de Masculinidades, um curso específico de História da África. Enfim, numa realidade em que você tivesse várias instituições, isso pode ser dentro do sistema capitalista, não precisa fugir disso. A gente não tem escola de inglês, não tem escola de natação, por que você não tem escolas de outras coisas? Para concorrer com os ensinos formais que nós temos. Né? Eu quero botar meu filho, né, como falei, na matemática no Kumon, já aprendi japonês. E aí, além disso, eu vou colocar na escola de gênero, que eventualmente foi criada. Né? Então, eu acho que pode ser algo interessante na construção de uma ideia, mas eu sei que isso não é a realidade atual. A realidade atual é uma realidade extremamente deficitária, né? Talvez se fosse num país europeu a gente teria até possibilidade de fazer isso, mas a gente está numa situação onde as pessoas buscam a defensoria para conseguir vaga para estudar na escola mais porcaria que existe. Não importa que escola que é, a pessoa quer ter o diploma para sair de lá e poder conseguir um trabalho. E outra coisa que me preocupa em relação ao homeschooling é nessa linha, principalmente do pessoal mais conservador, mas também ao mesmo tempo na linha da galera mais pobre, que vai ficar num limbo, como que essa galera vai conseguir ter o mínimo de conhecimento para poder dialogar alguns assuntos que são triviais, mas que são ao mesmo tempo importantes, como por exemplo a questão da evolução das espécies, como por exemplo a questão da genética, como, por exemplo, a questão do mundo ser plano ou não. A gente vai ter que toda hora ter que partir novamente da discussão de questões que já foram debatidas lá atrás. Parece que a sociedade patinaria dessa forma, se a gente toda hora tivesse que debater coisas que já eram tidas como premissas para a gente debater outras maiores. Isso sem falar de questões propriamente ligadas às interações humanas. Né? Então, se eu acredito, eventualmente, se eu sou educado numa família, e eu vou pegar um exemplo bem grave para vocês, se eu sou criado numa família nazista, e substituo um nazista por qualquer outra coisa, racista, enfim, homofóbico, seja o que for, você, por só estar submetido àquele tipo de influência, você não tem sequer contraponto. E é importantíssimo para a socialização o choque de ideias. O conflito de ideias. A psicologia explica que quando nós nascemos, nós somos como se fôssemos reis. A nossa vontade é a mais importante e nós estamos acostumados a ter as nossas necessidades satisfeitas imediatamente. Acabamos de sair do útero de nossas mães, que trazia todo o conforto e atenção que a gente precisava. Alimento, calor, tudo que você precisava estava ali. De repente te jogam no mundo e você percebe que já não tem mais a facilidade. Você precisa respirar, né? Te dão um tapa na bunda, a vida já começa dura, né? E aí você descobre que você chora. Se você chora, você consegue as coisas. E os seus pais são quase como se fossem continuidade do cordão umbilical. Você chora, você tem um leite, você tem um conforto, você tem aquilo. Então, enquanto você fica naquele núcleo familiar duro, você continua sendo um déspota. A sua vontade é a única que prepondera. Até porque os pais não vão te dizer não. Um ano e meio, né? Você nem consegue racionalizar. Quando você é colocado junto com outros 29 déspotas, né? Porque se você é um déspota, os outros também são. Você começa a ter interação. Você começa a ter um que pega o brinquedo do outro, um que chuta o outro, um que fala palavrão, e toda aquela papagaiada lá de criança pequenininha. Por quê? Porque todo mundo acha que os seus interesses têm que ser atingidos ali, atendidos na hora. Só que quando todo mundo acha isso, todo mundo começa a perceber aquela ideia de o que eu posso vai até onde o limite do outro e por aí vai. Então, estar em contato com outras crianças é importante. Numa visão onde eu possa estar sendo educado como homeschooling, se for dentro de uma comunidade, dentro de um grupo, ou dentro dessa imagem hipotética que eu trouxe para vocês, de colocar em várias unidades diferentes para eu montar o calendário, sei lá, o cronograma, é ok. Agora, o que provavelmente se realizará é se manter a criança dentro da residência para os pais passarem a educação,
ou só vai vir o professor ali e informar ele. Ele vai perder uma excelente oportunidade de sociabilidade. E com isso, quando ele ficar adulto, talvez ele tenha muitos problemas de relacionamento em relação a colegas de trabalho, em relação a colegas cidadãos, na hora de discutir sobre política e o que aí for. A chance de você formar aí pessoas extremamente revoltadas, né, e que não estão nem aí com a vida humana é muito maior. Então, me parece que existem pontos muito legais do homeschooling, mas me parece que na nossa realidade de hoje em dia pode ser muito perigoso. Então vale a pena a gente ficar aí ligado. Saibam que o STF autorizou, mas que ainda depende de lei, e se eventualmente vocês forem instados a se manifestar sobre esse assunto, pelo menos eu já trouxe para vocês alguns pontos de vista. Um radical a favor, um radical contra, minha posição utópica, a realidade dos mais pobres que eventualmente pode acontecer, e até algumas outras construções que poderiam vir a surgir. Beleza? Aí eu trouxe para vocês alguns comentários aí de votos dos ministros, deem uma olhadinha depois, bem interessante. Vamos passar rápido sobre isso aqui, ó. A Lei de Diretrizes e Bases traz duas formas de composição do currículo escolar. A primeira a gente vai chamar de Base Nacional Comum e a segunda, temas transversais. Base Nacional Comum é aquilo que tem que ter em todas as unidades de educação. Tá, nem tudo que eu vou falar aqui é necessário que tenha em todas, mas eles colocam como sendo a base de formação das crianças e adolescentes. Então, como a gente pode ver aí, português, matemática, conhecimento do mundo físico e natural, física, biologia, química, e da realidade social e política, especialmente do Brasil, história e geografia, são conteúdos obrigatórios. Tem que ter em todo o ensino infantil, fundamental e médio. Ainda que de uma forma mais tranquila, né? Eu lembro que até minha quinta série eu não tinha história e geografia, eu tinha estudos sociais, né? Eu tinha ciências, não era biologia, química, enfim. Você tem que ter de alguma forma, em tudo, infantil, fundamental e médio. Arte. A arte é obrigatória na educação básica. Educação física. Educação física é obrigatória na educação básica, mas de frequência facultativa. Não necessariamente o aluno precisa se inscrever e precisa cursar, mas precisa obrigatoriamente ser fornecido. Língua inglesa é obrigatória a partir do 6º ano. História e cultura afro-brasileira e indígena é obrigatória no ensino fundamental e médio. Salvo o melhor juízo, 2009. Mas sofreu bastantes alterações esse dispositivo. Ensino religioso, oferta e frequência facultativa. Então você tem algumas instituições que são vinculadas a determinadas religiões, tanto públicas quanto particulares, e o aluno pode ou não frequentá-las, ainda que esteja matriculado numa dessas instituições. Temas transversais. Eles podem ser incluídos, não são necessariamente, não devem necessariamente ser incluídos, mas podem ser incluídos a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais, dentre eles que estão previstos na Lei de Diretrizes e Bases. Direitos humanos e prevenção de violência contra a criança e adolescente, educação alimentar e nutricional, estudos sobre os símbolos nacionais nos currículos de ensino fundamental. Tá? Então são essas aí as hipóteses que nós temos. Escola sem partido. Olha que tema legal. Quem é a favor, quem é contra? Quem é a favor? Tem alguém que é a favor? Levantem a mão quem acha que pode ser positivo a escola sem partido. Pode ser possível, né? Tá. Então não temos ninguém aí que levantou a mão sendo a favor da escola sem partido, e eu também não vou trazer nenhum ponto positivo da escola sem partido, porque não tem. Não vejo, não tem. O movimento de escola sem partido, também chamado de movimento da mordaça, ele é um movimento que pretende, de certa forma, impedir
que os professores, nas salas de aula, propaguem conhecimentos que, supostamente, no ponto de vista dos defensores do Escola Sem Partido, são movidos por ideologias, tá? Eu não consigo, com o tempo que eu tenho para vocês, tratar sobre o que é ideologia. É algo que é muito mais complexo do que a nossa aula permite e eu acho que vale a pena vocês verem em outro momento. Mas, basicamente, é impossível você falar que qualquer coisa existe sem ideologia. Isso é falso. Tudo é envolto de ideologia. Para pegar um exemplo assim que ninguém vai dizer que eu estou puxando sardinha para um lado ou para o outro, né? Tem o teórico de filosofia do direito, Tércio Sampaio Ferraz Júnior, professor da USP, tradicional, e ele diz naquele livro Ciência do Direito que é muito difícil a gente realizar ciências sociais, porque a ciência social é uma ciência em que o homem, ao mesmo tempo em que ele é o observador, ele é o objeto. É tão louco alguém fazer isso que seria como uma bactéria sair da lâmina e ir para o visor para se ver. A pessoa nunca vai conseguir ter uma visão sobre o que está acontecendo, sendo que envolve ela mesma, imparcial, porque ela é tanto observadora quanto parte do problema. Então, sempre o que ela estiver fazendo vai ter alguma influência pessoal. Ele chega a dizer até que as ciências consideradas duras sofrem esse tipo de influência. Pegar um exemplo muito fácil. E aí, a Terra é plana ou redonda? Porra, ciência dura, né? Estamos falando sobre física, não estamos falando sobre filosofia. Mesmo assim, existem teóricos que, justamente por uma visão ideológica, querem passar uma visão de mundo, querem tornar e apresentar uma suposta ciência com viés A ou B. Então, é impossível você dizer que algo não tem ideologia. Escola Sem Partido é um nome muito bizarro, porque é meio óbvio que ninguém quer que a escola tenha partido político. O partido político é uma organização importante que está sendo totalmente ridicularizada nos nossos tempos, mas que, deixando esse assunto de lado, não tem de verdade de ter qualquer imbricação com as escolas. Mas não é isso que a Escola Sem Partido defende. Não existe no projeto de lei de Escola Sem Partido dizendo partidos políticos não entrarão na escola. Não. Muito pelo contrário. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Olha que interessante. Eu peguei do projeto de lei de Escola Sem Partido, artigo 3º. São vedadas em sala de aula a prática de doutrinação política e ideológica, bem como a veiculação de conteúdos ou a realização de atividades que possam estar em conflito com as convicções religiosas ou morais dos pais ou responsáveis pelos estudantes. Ou seja, se você tem um pai que é um radical cristão, significa que a escola estaria proibida, portanto, de ensinar o evolucionismo? Porque a convicção da escola está em confronto com a convicção religiosa dos pais? Mesma coisa da Terra plana, né? Então será que por conta disso eu não posso ensinar nada relacionado à gravidade? Né? Porque gravidade é coisa de esquerdista, né? Isso aí é conspiração, né? Na verdade cai porque cai, porque é o chão, né? Não é porque tem um centro que atrai, porque é mais denso. E, obviamente, vamos falar também das mais polêmicas, né? História e geografia. Não estou nem falando de filosofia e sociologia, que já foram expurgadas. Mas vamos falar de história, né? A visão histórica que algumas pessoas têm sobre um assunto diverge de outras. Mas é justamente na composição de vários assuntos que você forma uma convicção. Uma pessoa que só ouve determinada informação não tem como ter reflexão sobre isso. Você precisa levar as coisas diferentes. Eu sou doido. Eu sou doido. Eu leio Olavo de Carvalho, eu leio Pondé, eu leio Sherazade, eu leio Ustra, eu leio todos esses caras. Porque para você poder criticar e apontar o dedo, você precisa saber do que está falando. Eu leio mesmo.
Tem um juiz lá que veio defender outro dia pra mim o Pondé. Eu falei, você tá louco? Ele, por que não? Eu falei, porque o Pondé fala que... Não, ele não falou isso. Falou, eu trago pra você. Aí fui lá, tirei foto da página e mostrei pra ele. Não, mas ele tava brincando. Eu falei, ele tá brincando num livro? Eu falei, ele brinca na rede social, mas num livro? Não, mas esse livro é pra vender. Você já leu os livros mais densos? Eu falei, o senhor já leu os livros mais densos? Não, não li. Eu falei, então o que você tá falando? Ele conseguiu assim, não é pra vender o outro, né? O do Olavo de Carvalho eu só comprei aquele, né? Como não ser um idiota, coisa e tal. Sim, ele tem livros mais densos? Tem, mas porra, esse é o comercial, entendeu? É isso que ele quer vender pras pessoas. É que nem a Marina Chauí, que tem aquele livro lá que é Iniciação à Sociologia. É esse livro que ela quer vender pras pessoas. Então é esse o livro que a gente tem que se focar quando a gente tá falando o que o pensador tá querendo pensar. Tá querendo passar. Então, é importante você ter contato com vários aspectos diferentes. Sempre que tiver uma questão aqui, eu vou trazer para vocês todos os pontos de vista diferentes e vou defender aquele que eu acredito que é o mais correto. Mas é importantíssimo você ter visões de mundo diferentes. Então, quando você veda, quando você diz que não pode veicular conteúdos, você está restringindo, você está tolhendo o direito de liberdade da pessoa de poder se formar. E veja, os argumentos que eles utilizam aqui são fantásticos. Então, liberdade de consciência, liberdade de crença, princípio constitucional de neutralidade política e ideológica e religiosa do Estado, pluralismo de ideias, direito dos pais dos alunos sobre educação religiosa e moral de seus filhos, cita a Convenção Americana de Direitos Humanos, para mencionar isso daí. É pra chamar? Né? Então, olha que bonito, olha quantas coisas que eles citam aí, né? Até dá para acreditar nisso. E aí, eu boto para vocês nos slides, para vocês darem uma olhada, alguns pareceres emitidos por algumas defensorias públicas contrários a projetos de escola sem partido. Então tem a Defensoria do Paraná, Defensoria do Espírito Santo, Defensoria de São Paulo e também uma nota técnica do Ministério Público Federal contrário à escola sem partido. Então fiquem à vontade aí para ler isso daí, tá? Inclusive esse parecer do MPF foi dado numa lei, numa ADI, né, de uma lei do estado de Alagoas, em que o ministro Barroso suspendeu os efeitos da lei. Acho que não teve ainda o julgamento definitivo, só viu o julgamento liminar. Então é mais uma situação dessa onda de extremo conservadorismo aí que vem tentando, né, vender uma ideia bonita, só que na verdade ela é extremamente preconceituosa em relação à permissão de que se forme convicções, né, extremamente conservadora. Então vem falar escola sem partido. Pô, quem é a favor de uma escola com partido? Ninguém é a favor de uma escola com partido. Mas o projeto não trata disso. Então você usa um nome que na verdade o senso comum vai achar, não, é legal, concordo com escola sem partido, mas o negócio na verdade quer ferrar com os professores, incentivar aluno a filmar professor e mandar na rede social, envergonhar e acabar com aquelas pessoas que têm pensamentos críticos. Bom, ensino religioso e confessional. O que é o ensino confessional? O ensino religioso confessional é aquele que é voltado a uma religião específica. Então você está numa instituição que tem o nome de uma santa católica e o ensino religioso que é ministrado naquela escola é um ensino religioso de matriz católica. Vai te ensinar os preceitos básicos, vai ter um pouco de leitura de Bíblia, vai de repente falar um pouquinho sobre a campanha da fraternidade, vai ter reza, tudo isso daí, é isso mesmo. Esse é o ensino confessional, é aquele que existe uma religião escolhida e essa religião vai ser fornecida para os outros. Existe o ensino religioso não confessional, que é um ensino religioso muito mais voltado a ser um estudo histórico da história das religiões do que propriamente a formação de determinada pessoa dentro de determinada religião. Então, num ensino religioso não confessional, a ideia seria mostrar para o aluno a história das religiões, como elas surgiram, como elas se enfrentaram, eventualmente, quais são os preceitos, quais são os princípios de cada uma dessas religiões. Enfim, oportunizar uma construção histórica para o aluno e se esse aluno tiver interesse de seguir alguma dessas religiões, ele que o faça por vias próprias. E aí, essa ADI que eu boto para vocês, a 4.439, questionou a respeito do ensino religioso previsto na Lei de Diretrizes e Bases
ser confessional, ser não confessional ou poder ser os dois. E o STF decidiu que a Constituição não veda o ensino confessional. Basicamente porque cursar esse ensino religioso, como eu já trouxe para vocês, é facultativo. Então a criança ou o adolescente não precisam assistir aquelas aulas caso eles não queiram. Eu acho que o STF peca nesse aspecto, por dois motivos. Primeiro, porque me parece que essa visão sociológica, histórica, é extremamente importante para a formação do ser humano, tanto numa perspectiva de aumentar o conhecimento histórico, quanto numa perspectiva de pluralidade e tolerância em relação àquelas pessoas que pensam diferente. E num segundo aspecto, erra o STF ao dizer que o adolescente, a criança, não precisa assistir se quiser. Primeiro, porque nessa idade você é totalmente suscetível à vontade dos seus pais. Vocês se imaginam com 12, 13 anos de idade dizendo pro seu pai que você não ia querer assistir determinada matéria? Você nem sabe que você pode fazer isso. E seu pai não vai te dizer, porque ele quer que você faça, senão não teria te colocado naquela escola. Então, além disso, você provavelmente vai ser incluído nesse meio, não vai ter outras oportunidades de escolha, porque você sequer sabe que você pode fazer isso. Então me parece que o STF pecou, teve a oportunidade de decidir, inclusive, que todas as escolas passassem para os alunos essa questão mais sociológica e histórica, que, no meu ponto de vista, é extremamente importante para a formação de cidadãos mais tolerantes e mais fraternos, né, entre uns e outros, do que simplesmente deixar dessa forma. Por exemplo, eu sei que na Igreja Católica, se você quer ter uma formação mais específica, você tem a primeira comunhão, você tem a catequese, você tem a crisma. Você tem determinados meios dentro do seu nicho para poder se desenvolver. Você não precisa da escola pública, estou nem falando da privada, estou falando da pública. Né? Você não precisa que uma escola pública paga com dinheiro público forneça isso para você. Até porque quando você permite, dentro da nossa sociedade, o ensino confessional, eu não conheço nenhuma escola que seja, nesse sentido, não relacionada à forma tradicional de religiões, pelo menos a religião cristão-judaica. Né? Qualquer religião de matriz africana, qualquer religião asiática, qualquer religião mais espiritualista, eu não vejo escolas assim. Então, como eu, umbandista, vou me ver dentro da minha comunidade se eu não tenho a possibilidade de estudar a religião que eu tenho? E eu sou obrigado, dentro das circunstâncias, vamos supor que eu pedi vaga em escola e essa é a escola mais próxima que o Estado me deu. Não foi eu que escolhi. Me botaram ali porque era a escola mais próxima que tinha. O que é pior ainda, você é obrigado realmente a ficar naquela escola. Né? Então eu vejo todo mundo ali, católicos e tal, eventualmente até falando mal da minha religião, e eu não posso, né, eventualmente cursar uma faculdade, uma escola que tem a minha religião. Então me parece que andou mal o STF aqui. Outras questões relevantes, né? A possibilidade de cursar ensino fundamental e médio na modalidade de jovens adultos, o EJA, né? Ou seja, para aqueles que já passaram da idade. Sendo que existe de entendimento jurisprudencial no STJ que o limite etário pode ser superado em caso de comprovada maturidade intelectual mediante verificação de aprendizado a fim de atender a capacidade de cada um. Ou seja, a lei fala que para você fazer o EJA do fundamental, você tem que ter 15 anos. Para você fazer o EJA do médio, você tem que ter 18 anos. Mas se eventualmente você tiver algum nível, sei lá, de superdotação, por exemplo, você pode fazer o EJA ainda que você não esteja na idade que eles estão falando. Então, sei lá, você tem 13 anos e você faz o EJA do ensino fundamental. Você passa algumas etapas. Você tem 15 anos e faz o EJA de ensino médio. Você passa algumas etapas aí também, caso você demonstre que você tem a capacidade. Até porque, lembrando, ensino fundamental e ensino médio não se regem por idade, se regem por merecimento. Então, se você demonstra que você tem a capacidade de estar num nível acima, você pode pular. Atendimento educacional especializado, pessoas com necessidades de educação especial.
Eu não quero correr disso daqui. Eu vou dar a aula normalmente. Se tiver que parar, eu continuo na próxima, não tem problema. Já falei da superdotação, rapidamente. Tá, vamos falar um pouco sobre educação inclusiva. A questão da inclusão é algo previsto na própria Constituição Federal como sendo um dos princípios da República, né? Construção de uma sociedade livre, justa, solidária. Está lá no artigo 3º. Quando a gente fala de uma sociedade justa, solidária, a gente tem que passar pelo tema da inclusão, tá? Até não muito tempo atrás, como que a gente lidava com a educação de pessoas com deficiência? A gente tinha uma situação de separação. De um lado você tinha aqueles que eram pessoas com deficiência e do outro aqueles que eram tidos como normais. E por que se fazia isso? Estou falando há pouco tempo atrás, nem remontando a momentos mais bizarros. Não muito tempo atrás. Por que se tinha essa visão? Porque se entendia que se misturassem os dois, ambos iriam ter prejuízos educacionais. As pessoas com deficiência atrapalhariam o bom andamento da aula para as pessoas consideradas normais, porque elas iam causar, elas iam fazer bagunça, não iria acompanhar a turma. E por outro lado, as pessoas normais iriam atrapalhar o desenvolvimento das pessoas com deficiência, porque elas iriam querer avançar a matéria, sendo que eles ainda não teriam chegado naquele momento, eles seriam alvo de bullying, eles não teriam uma atenção especializada, então para nenhum dos dois lados isso seria positivo. Tanto que a gente tem algumas instituições como, por exemplo, a APAE, que é uma instituição muito legal, não tenho nada contra a APAE, mas muitas mães e pais acabam procurando defensoria, querendo matricular seus filhos com deficiências leves na APAE, achando que lá vai ser melhor porque vai ter um tratamento especializado, vai ter uma atenção especializada e isso vai dar, portanto, uma atenção melhor aos seus direitos. Numa perspectiva de inclusão, a lógica ela é invertida. Seguinte, é importante que existam pessoas com deficiência junto com pessoas consideradas normais, porque para além de conhecimentos técnicos que são aprendidos na sala de aula, a escola ela está lá para ensinar mais do que simplesmente técnica, mas está lá para ensinar também cidadania, relação uns de outros. Bom, basicamente cidadania já reúne tudo que eu queria falar. É importante para uma pessoa considerada normal ver que a pessoa com deficiência ela só tem de diferente dela alguma deficiência. E que não é porque ela tem uma deficiência e que você não, e aí eu vou falar de uma forma mais ampla, é que você é normal. Normal não é não ter deficiências. O conceito de normalidade, ele é sempre feito a partir do grupo dominante. Não estou nem falando que é o grupo maior, estou falando que é o grupo que é o dominante. Eles vão dizer que eles são os normais e os outros são, por conta disso, por conta de consequências, os anormais, né? Então, quando você tem essa visão dual, você tem a visão de que nós somos capazes, eles são incapazes. Nós socializamos, eles são excluídos. Quando você inclui e você junta tudo isso, você aprende a ter respeito pela condição do outro. Você promove que a pessoa que não tem deficiência se compadeça e também auxilia a pessoa que tem deficiência a chegar no mesmo patamar que ela. Eu não estou falando de deficiências que são graves ao extremo, né, que impossibilitam qualquer tipo de socialização. Mas se a pessoa tem um autismo leve, se a pessoa é borderline, se a pessoa tem uma deficiência física, se a pessoa tem alguma, sei lá, ansiedade, depressão muito grave, se a pessoa tem síndrome de Down, né, por que segregar essa pessoa do convívio social, sendo que ela tem a possibilidade de aprender com mais dificuldade, mas ela também tem. Ainda que tenha alguma demora, alguma a situação coletiva que deu uma atrasada no avanço da matéria, você está ganhando em âmbito de qualidade de cidadania muito. Então, tanto as pessoas que não têm deficiência vão aprender a lidar com a diferença e ver que lidar com diferença é algo normal,
e não algo excepcional, quantas pessoas com deficiência também vão se sentir incluídas e por conta disso pertencentes à sociedade. E elas mesmas não vão gerar um estigma que vai fazer com que elas se excluam, se retraiam. Porque também tem essa questão, né? Tem um sociólogo chamado Erving Goffman que fala sobre estigma. Esse é o livro, chamado Estigma. E ele fala que muitas vezes as pessoas que têm um estigma, por conta desse estigma, elas se retraem da sociedade. Porque sabedoras que elas têm esse estigma, elas mesmas têm medo da forma como os outros vão lhe tratar. Então a forma pela qual elas são segregadas lá no começo acaba determinando a segregação pelo resto da vida. Então o melhor para essas crianças que têm certas deficiências não é segregação, não é um tratamento especializado, ainda que seja com um excelente profissional, mas é juntá-las, é botar elas num grupo onde elas vão ser eventualmente maltratadas, onde eventualmente elas vão ser xingadas, vão ser tratadas como crianças normais, aprender o que é socializar e a partir disso tirar alguns frutos. Obviamente a escola tem que proibir bullying, qualquer coisa que seja mais violenta, não é isso que eu estou falando, mas às vezes querer colocar a pessoa dentro de uma bolha é extremamente prejudicial para o seu próprio crescimento. Né? Comer um pouco de terra faz bem para o organismo, não é isso? Então, sempre que possível, incluir pessoas com deficiência junto com pessoas que não têm. Isso é benéfico para todo mundo. A sociedade é composta dessa forma. A sociedade não deveria ser a exclusão. Hoje é, mas não deveria ser. Deveria ser uma sociedade onde todo mundo convive com a diferença. E ainda mais quando você pega as escolas mais elitizadas. Né? Então você pega as escolas mais elitizadas, onde todos os alunos são brancos, todos os alunos são oriundos de classe média, nenhum aluno tem deficiência, ou seja, você vive naquele clubinho, você acha que o mundo é Moema, né? Eu sou de Moema, eu sei o que eu estou falando. Então eu vim de um colégio católico de Moema, onde todo mundo era branco. Tinha um menino negro na minha sala, e eu lembro muito bem isso, meu amigo, mas eu lembro dessa história na 5ª série. Eu tinha um menino negro na minha sala, e eu me lembro de um filho da mãe que chegou pra ele, empurrou ele e falou assim, ó, sai daqui, você tem cor de merda. E eu lembro que isso me marcou porque eu nunca tinha tido contato com uma pessoa declaradamente racista. Às vezes a gente tem nossos preconceitos velados e a gente tem que lutar todos os dias contra nossos preconceitos. Mas alguém fazer um negócio desse foi algo que foi muito marcante. Então se você vive naquela bolha, onde você não tem negros na sala, onde você não tem gente pobre na sala, você não tem pessoas com deficiência, você não tem nenhum homossexual que diga que é, né? Muitos se escondem até porque um dos principais xingamentos é justamente apelar para a questão sexual, né? Você acha que o mundo é aquilo. E aí não é à toa que a gente vive no tucanistão que a gente vive aqui, porque a gente não tem o mínimo de inclusão social, a gente não tem a mínima de preocupação com isso, e é por conta disso que o Nordeste já tem um pensamento diferente, porque não sei se miscigenação é uma palavra adequada para falar, mas a mistura que você tem ali, ela é muito mais, uma mistura cultural muito mais frutífera do que a gente tem aqui. Então a educação inclusiva é algo que vem aí na Constituição e também no Estatuto da Pessoa com Deficiência e na Lei de Diretrizes e Bases. Bom, vou encerrar por aqui por conta do horário, a gente retoma e ainda vou falar na aula seguinte sobre direito ao trabalho e profissionalização também, tá bom? É isso aí, até mais.